Pessoal, você está com sua Bíblia aí, vamos abrir em Romanos capítulo 8. A gente vai finalizar hoje o capítulo 8 de Romanos. Aí você não sabe se ela estava gostando ou não estava, Diogo. Então, Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Ok, acharam aí? Então, vamos ler a partir do verso 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, essa passagem é um final meio que emocionante, né, para tudo que a gente viu aqui nesses... E, na verdade, isso é uma finalização não só do que Paulo falou em Romanos no capítulo 8, mas, na verdade, daquilo que ele vinha construindo desde o capítulo 3. Basicamente, Romanos, do capítulo 3 até o capítulo 8, é uma exposição de qual é a mensagem do Evangelho. Paulo está lidando aqui com uma igreja a qual ele nunca visitou. Paulo nunca tinha ido para visitar a igreja de Roma e para pregar para aqueles irmãos ali. Ele vai dizer mais para frente na carta que ele tinha desejo de ir lá e compartilhar o evangelho com eles, mas ele nunca tinha visitado essa igreja e, por isso, ele decide trazer para eles um resumo do que é o evangelho, né? Um resumo que se estende, né, por esses 8 capítulos aí, basicamente. Paulo está querendo fazer isso porque ele entende que todos os problemas da igreja de Roma só seriam resolvidos por meio da compreensão do que é o Evangelho. Paulo não estava preocupado em dar 5 passos para o sucesso, 7 passos para ter uma família abençoada, 8 passos para transformar o seu cônjuge, né? Não, nada disso, nada disso. Paulo queria transmitir o seguinte: olha, vocês precisam compreender qual que é o sentido do fato de Cristo Jesus ter vindo, morrido e ressuscitado por nós. E isso daí é o que você precisa para lidar com os seus problemas. O seu problema não tem a ver com falta de sucesso, falta de dinheiro, não tem a ver com a sua aparência, não tem a ver com como as pessoas te veem. O seu problema tem a ver com conhecer a Deus. E Deus se revela no Evangelho, que se revela na face de Jesus Cristo. Então, Paulo vai finalizar essa exposição do Evangelho tentando transmitir para esses irmãos, e eu sei que, assim, obviamente ele foi bem sucedido, porque Deus colocou na Bíblia, mas mesmo assim, a gente pode passar por essa passagem aqui, a gente pode ler esse texto e não compreender a profundidade do que está sendo dito aqui para nós.
Paulo basicamente vai resumir tudo que ele quis dizer a respeito do Evangelho em uma palavra: amor. O Evangelho tem a ver com o amor de Deus por nós. O Evangelho tem a ver com Deus se entregar por nós, por amor. Tem a ver com as afeições de Deus. Tem a ver com aquilo que Ele deposita, não só de forma subjetiva, mas de forma objetiva. Não tem a ver só com um amor que é dito em palavras, mas é um amor que é recheado de ações, de sacrifício, de dor. Mas óbvio que também não é um amor que é vazio de sentimentos. Eu já ouvi muita gente na igreja falar o seguinte: amor não é um sentimento, amor é uma atitude. E eu entendo o que a pessoa quer dizer quando ela fala isso. Ela está querendo combater aquele tipo de amor que é muito cheio de sentimentalismo, mas que não tem nenhum tipo de atitude prática. A pessoa fala que ama a Deus, mas ela não obedece a Deus. A pessoa fala que ama o seu cônjuge, mas está envolvido com outras pessoas, vendo pornografia e toda coisa desse tipo. A pessoa fala que ama os irmãos, mas quando surge uma necessidade, ou quando existe a necessidade de falar a verdade para alguém, ainda que isso vá doer, ainda que isso vai ser desconfortável, não há disposição para isso. Então eu entendo que a pessoa está querendo combater um tipo de amor que é romântico e vazio. Mas amor também é sentimento. Amor, ele não é só sentimento. Mas amor também não é só ação. Não é só obrigação. Qualquer marido aqui vai entender o que eu digo se eu falar para você assim: imagina um dia, você chega para sua esposa, você traz um buquê de flores, né? Ou um lanche, depende da sua esposa. Né? Vamos abranger todos os gostos aqui. Mas você chega e aí ela fala assim: muito obrigado, nossa, que lindo, muito obrigado, eu te amo. Você fala assim: não, eu tenho que fazer isso porque é minha obrigação, né? Assim, acabou o esforço que você fez, foi por ralo. Assim, eu sou muito grato. Ela fala assim: eu sou muito grato a você porque você é fiel, você está ao meu lado. Eu falo assim: claro, eu tenho que fazer isso porque eu assumi um compromisso diante de Deus. Do contrário, sim. Percebe que assim, ele está nas ações dele, ele está corretíssimo, mas o coração dele está distante. Então, o amor de Deus por nós não é um amor exclusivamente objetivo, onde Deus nos ama, mas não gosta muito da gente, não. Sabe? É aquele: eu te amo em Cristo. Eu te amo em Cristo significa: olha, eu te amo porque eu sou obrigado. Eu te amo porque eu não tenho outra opção. Mas é só exclusivamente em Cristo. Mas o amor de Deus é objetivo, e é objetivo por quê? Porque ele teve a ver com uma ação real, concreta, na história. Deus não simplesmente nos fez juras de amor. Ele mesmo morreu numa cruz por nós. Ele experimentou algo que ele nunca precisaria experimentar, que foi a morte, para que ele pudesse nos resgatar para si. Isso é amor na sua mais pura forma. Isso é o mesmo amor que é experimentado por Deus dentro das próprias relações da Trindade. O amor de Deus é um amor sacrificial. Por quê? Porque Deus se ama eternamente de maneira sacrificial. Eu sei que é difícil de entender isso, mas a questão é que o nosso Deus é um Deus trino, é um Deus triuno. Ele é um só Deus, ele é um só ser, mas ele subsiste eternamente em 3 pessoas. É óbvio que para a gente, ser e pessoa não são coisas possíveis de serem diferentes. Porque você é um só ser, mas você é uma só pessoa. Né?
Geralmente, quando não é o caso, a gente fala para a pessoa buscar tratamento. Mas no caso do ser humano, a gente não tem essa divisão. Mas Deus, ele pode ser um só ser que existe eternamente, né? Nessas três pessoas que vivem em comunhão eterna um com o outro. Ainda que eles sejam três pessoas distintas, cada um deles é plenamente Deus. Ainda que eles sejam três pessoas distintas e cada um deles seja plenamente Deus, há somente um Deus. Indivisível, inseparável, impossível de ser desassociado uma pessoa da outra. Então Deus, por toda a eternidade, seja lá o que isso signifique, por toda a eternidade, Deus ama a Deus de todo o coração. O Pai gera o Filho. Não que em um momento o Filho não existia e passou a ser gerado. Não. A questão é que, eternamente, o Pai é a origem do Filho. Desde que haja o Pai, há o Filho. Se não houvesse o Filho, não haveria o Pai. Então, eternamente, Deus, o Pai, é a origem de Deus, o Filho. Mas Deus, sendo a origem do Filho, também se reconhece somente na pessoa do Filho. Pensa comigo. Você sabe como que Deus conhece Deus? Você sabe como que o Pai conhece Ele mesmo? É através de olhar para aquele que é a imagem do Deus invisível. O Pai se reconhece eternamente no Filho. O Filho recebe todas as coisas do Pai, eternamente. E essa interação entre o Pai e o Filho, isso que a gente chama de comunhão entre o Pai e o Filho, essa comunhão é a própria pessoa do Espírito Santo. Então, isso aí é um pouquinho de teologia trinitariana para você. Mas a questão é que Deus se ama eternamente. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o Espírito é o amor que vai do Pai para o Filho e vice-versa. E Deus pegou esse amor e depositou em você. Deus não te ama com um amor inferior, com um amor de segunda linha, com um amor que ele falou assim, olha, vamos fazer um amor aqui só para a humanidade. Não, Deus ama você com o mesmo amor que ele ama a si mesmo. E é dentro desse amor que Deus, na sua soberania, no seu controle total da realidade, te escolheu, te chamou, te salvou, te conduziu a se arrepender dos seus pecados, a depositar a sua confiança naquilo que Ele fez. Foi através desse amor que Ele operou toda essa obra para trazer você para Ele mesmo. Foi através desse amor que Ele decidiu se envolver num relacionamento pessoal contigo. Não é um amor distante, mas é um amor que Deus está falando assim, eu quero você do meu lado. Eu quero que você me conheça e eu quero conhecer você. Eu quero que você fale comigo e eu quero compartilhar o meu coração com você. Esse é um amor que tem a ver com o desejo de Deus por nós, mas tem a ver também com a aliança que Deus estabelece conosco. E essa aliança é impossível de ser quebrada, porque essa aliança é baseada na promessa de Deus. Essa aliança é baseada no caráter de Deus. Essa aliança é baseada no poder de Deus. Não é baseada no seu caráter. Não é baseada na sua capacidade. Não é baseada na sua força. Mas é baseada naquilo que Deus é capaz de fazer. E não tem nada que seja impossível para Ele. Esse amor de Deus, ele também envolve uma herança.
Deus ele não só nos salvou, Deus nos adotou para si. Deus decidiu nos tornar seus filhos. E como filhos, Deus nos deu direito a uma herança. E essa herança é a coisa mais preciosa que Deus poderia te dar. Essa herança é a coisa maior que é possível de ser doada em todo o universo. Essa herança é o próprio Deus. Deus se prometeu para você. Deus prometeu que não só você pertenceria a Ele, mas que Ele pertenceria a você. Assim como no casamento, o marido pertence à esposa e a esposa pertence ao marido. Tem gente que encrenca com isso hoje, né? Fala assim, por que você está falando sua esposa? Que absurdo. Ela não é sua propriedade. Gente, não tem coisa que a gente deseje mais quando a gente ama alguém do que ter aquela pessoa para nós. De que aquela pessoa, de alguma forma, pertença a nós. Não é um pertencimento que tem a ver com controle. Não é um pertencimento que tem a ver com opressão. Não é um pertencimento que tem a ver com você, de alguma forma, diminuir a pessoa para que ela seja um objeto. É um pertencimento que tem a ver com o fato de que você quer se unir àquela pessoa. Não é um pertencimento quando eu falo, por exemplo, olha, essa é a minha mochila. É um pertencimento da mesma forma quando eu falo, olha, esse daqui é o meu braço. Isso daqui é a minha cabeça. Me pertence porque faz parte de mim. Deus quer que você faça parte dele. Só que tem uma barreira dentro disso daí. Que ainda que Deus seja um Deus de amor, ao se propor a nos escolher para si, a nos chamar para si por meio do Evangelho, Deus precisa amar aquilo que é aparentemente inamável. Porque nós somos seres humanos pecadores. Nós rejeitamos a Deus. Quando a gente vê uma pessoa amando alguém que rejeita ela, qual que é a nossa reação? O que a gente vai... A gente fala assim, cara, você precisa largar disso daí, cara. Você está buscando amar uma pessoa e essa pessoa só rejeita você. A gente vai falar o quê? Que isso é um relacionamento tóxico. Você está num relacionamento tóxico. Você precisa sair disso. Mas esse é basicamente o conselho que Deus devia receber, né? Deus está num relacionamento tóxico. Deus está relacionando porque Ele decidiu se relacionar com pessoas que não priorizam Ele. Com pessoas que não o amam da mesma maneira que Ele ama essas pessoas. Deus decidiu se relacionar e fazer uma aliança e pertencer a pessoas que olham para aquilo que Ele faz e, em grande parte das vezes, percebem aquilo que Ele faz como tendo mais valor do que quem Ele é. Deus se propôs a entrar num relacionamento tóxico. Eu não estou dizendo com isso, porque aí a pessoa pode ouvir que eu estou falando, então, Jesus entrou num relacionamento tóxico, eu sou chamado para ser semelhante a Jesus, então eu vou continuar com o meu relacionamento tóxico. Vou continuar com essa pessoa aqui que me despreza, que me ignora. Vou continuar aqui, buscando essa pessoa que só me faz mal, que só se aproveita de mim. Vou continuar buscando aqui essa pessoa que parece que é falsa comigo. Não é para você fazer isso. Porque Deus pode entrar num relacionamento tóxico. Porque só Deus é poderoso o suficiente para transformar aquele com quem Ele se relaciona. E uma novidade para aqueles que insistem nesse tipo de relacionamento, você não é Deus. Não importa o que você falar, não importa o que você argumentar. Assim, mas Deus falou comigo. Sim, pode ser. Né? Deus não falou com Oséias? Às vezes é só eu chamo assim,
santificação express. Assim, cara, eu quero muito ser santo, mas muito. Aí Deus, calma aí que eu preparei um negócio para você. Toma aqui, fulano. Você vai ser santificado, mas assim, em uma velocidade recorde. Uma velocidade recorde. Deus precisou amar aquilo que não era merecedor de amor. Deus precisou amar aqueles que eram detestáveis. Somos nós. Deus precisou amar seres que não têm até mesmo ideia da extensão do seu pecado. A gente costuma medir o pecado dentro dos padrões que a gente tem na nossa cabeça. Muitas vezes eles foram moldados pela nossa criação, foram moldados pelas experiências que nós tivemos na vida. E aí algumas pessoas vão argumentar do tipo, mas, cara, nem é tão sério, eu nem estou fazendo mal para ninguém. Outras pessoas não vão ter uma noção muito do que faz mal para o outro, como sendo o padrão do que é mais grave na escala pecaminosa. Tem gente que é assim, o cara ele fala, pecado sexual. Pecado sexual no geral, na igreja evangélica, é o que, né, é o que não passa. A não ser que você seja um líder muito famoso e tal. Mas é o que não passa muito, assim. Então, a galera tem muito problema. Mas, assim, a pessoa tem muitas barreiras contra o pecado sexual. Mas, por exemplo, não tem barreira nenhuma de... Qual palavra que eu posso usar nesse horário? A pessoa não tem nenhum problema em ser egoísta. Ela não tem nenhum problema em ser arrogante. Ela não tem nenhum problema em desprezar as outras, em diminuir as outras, em abusar da sua autoridade. Ela não tem problema com nenhuma dessas coisas. Mas ela é uma pessoa santa. Por quê? Porque ela não comete pecados sexuais. Basicamente essa mentalidade. Mas a gente não deve tentar entender a extensão e a gravidade do nosso pecado através de comparar o nosso pecado com o pecado de outras pessoas. A gente deve compreender a gravidade e a extensão do nosso pecado através de olhar para o preço que precisou ser pago para redimir cada um de nós do pecado. E o preço que precisou ser pago foi o preço da morte, do sofrimento do próprio Deus. O que a gente fez e o que a gente faz ainda é tão grave que somente o sacrifício do próprio Deus é suficiente para pagar a nossa dívida. Você poderia ser condenado a uma eternidade no inferno, você nunca ia pagar a sua dívida. E é exatamente por isso que o inferno é eterno. Porque nós não temos condições de pagar a nossa dívida, dada a gravidade do pecado. Porque a gravidade não tem a ver com o que a gente fez, mas tem a ver com contra quem nós fizemos. Não é simplesmente que você chegou e deu um tapa na cara de alguém e a pessoa chamou a polícia. Não. Você deu um tapa na cara, agora não tem mais, né? A rainha, né? É porque a rainha tinha mais peso, né? Não dá a impressão, assim, deu um tapa na cara do rei Charles. Pode ser que faça um vista grossa. É possível. Mas vamos, né, reviver aí a rainha Elizabeth. Imagina, você chega lá na Inglaterra, a rainha vem lá, aquela velhinha, toda boazinha, não sei o quê, tá lá. No aniversário dela de quanto? 40, né? Aí você chega lá, a velhinha estende a mão para você e você... Pô! Imagina, cara. Se você tivesse feito isso com qualquer outra pessoa, ia ser ruim.
Mas a gravidade é muito maior. Por quê? Porque existe um peso naquela pessoa ali. Existe uma dignidade que é percebida pelos outros na vida dela. A gravidade do nosso pecado tem a ver com a majestade, a grandeza e a excelência de quem Deus é. E todo pecado é um pecado contra Ele. Por isso, o amor de Deus é escandaloso. O amor de Deus é um negócio absurdo para todo o universo. É uma coisa que eu desconfio que os anjos olham e falam assim, cara, não faz sentido isso. Não faz sentido. Inclusive é dito para nós, Paulo vai dizer que Deus ele aguardou até o momento da morte de Jesus. E ele teve paciência com os pecados que iam sendo cometidos, porque a sua justiça não tinha sido demonstrada. O fato de Deus não punir os pecados daqueles que andaram com ele, os pecados de Abraão, de Isaac, de Jacó, os pecados de Moisés, de Josué, de Samuel, de Davi, dos profetas, o fato de Deus não punir os pecados desses homens e mulheres que andaram com ele pela história, colocava um questionamento a respeito do caráter de Deus. Colocava um ponto de interrogação que manchava o caráter de Deus diante de todos os seres celestiais. E somente na cruz veio a prova final de que Deus é justo. Porque Ele pagou o preço necessário para que Ele pudesse perdoar todos aqueles que Ele havia perdoado e todos aqueles que Ele viria a perdoar, que somos nós. Deus ama aqueles que são detestáveis. Mesmo diante das acusações do diabo. O livro de Jó mostra essa cena para nós. Satanás chega diante de Deus, junto com os anjos, e Deus, quando fala a respeito de Jó, Satanás começa a dizer, ele só ama você, porque você dá prosperidade para a vida dele. Ele só ama você, porque você concede tudo aquilo que o coração dele deseja. Ele só ama você por causa das suas dádivas, não por quem você é. Mas Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. E Jó permaneceu firme. Jó não abandonou a Deus, Jó não negou a Deus. Ele questionou, ele perguntou, ele se lamentou, mas ele nunca desistiu da sua fé. Isso não é mérito para Jó. Isso é mérito para Deus. Porque só Deus que pode nos sustentar quando esse tipo de provação vem sobre a nossa vida. Na verdade, é só Deus que pode nos sustentar quando provações muito menores vêm sobre a nossa vida. Por causa do amor escandaloso de Deus, nós nos tornamos incondenáveis. Não só nós nos tornamos incondenáveis, mas Paulo vai dizer assim, que foi Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Ou seja, Deus nos blindou contra a nossa própria natureza má. Porque se dependesse de mim, ou se dependesse de você, a gente não teria condições de perseverar. A gente não teria condições de permanecer, de crer, de confiar. Mas por causa do poder de Deus, que operou na morte de Cristo, que foi a morte que Ele morreu no nosso lugar, por causa do poder de Deus que operou na ressurreição, que traz para nós a justiça de Jesus, e por causa do poder que opera até hoje, enquanto Cristo, ao lado do Pai, intercede em nosso favor. É somente por causa disso que nós somos sustentados.
não é pela sua capacidade, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, não é pela sua força de vontade, não é pelo quanto você é uma pessoa correta, não. É única e simplesmente pelo fato de que Deus é poderoso o suficiente para nos sustentar. Mas a passagem ela vai abrir e vai falar a respeito desse amor de Deus e do que pode, de alguma forma, nos separar desse amor de Deus. Esse é o questionamento de Paulo. Paulo está perguntando, tem alguma coisa que pode separar você do amor de Deus? E ele começa a listar coisas. Ele começa a falar sobre tribulações. E tribulações, a gente precisa entender aqui que ele está se referindo às dificuldades da nossa vida. É óbvio que as tribulações das pessoas daquela época muitas vezes tinham a ver com perseguição a respeito da sua fé, mas todo tipo de problema é, de alguma forma, uma tribulação. A gente tem problemas externos, problemas que não têm a ver com alguma coisa que a gente causou, mas que tem a ver com as circunstâncias. Circunstâncias sobre as quais a gente não tem controle. A gente não tem controle, a gente não sabe. Pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser uma escassez, pode ser uma demissão, pode ser qualquer coisa, um desastre na nossa família. São coisas sobre as quais nós não podemos exercer nenhum tipo de controle. A gente só pode reagir. Existem problemas internos. Existem doenças da nossa alma, existem medos que nós enfrentamos, existem barreiras na nossa própria personalidade que nós lutamos para superar. Existem problemas relacionais. Como eu falei aqui, né, um meio muito efetivo, usado por Deus no processo de santificação, chama casamento. Porque você casa e você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe. Você não sabe no que você está se metendo. Você não sabe no que você está... Você fala assim, você está anestesiado. Você está anestesiado. Assim, gente, a paixão está para o casamento, assim como a anestesia está para a cirurgia. E o pós-operatório vem. O pós-operatório vem. Mas a gente precisa entender que o propósito do casamento não é te fazer feliz. O propósito do casamento é ensinar você a amar. Mas para ensinar você a amar, Deus precisa mexer em coisas dentro de você. Ele precisa mexer. O casamento não é uma instituição afetiva, o casamento é uma instituição moral. Ele tem a ver com o nosso coração, ele tem a ver com a transformação da nossa alma. Ele tem a ver com fazer com que nós nos tornemos mais semelhantes a Jesus. Você acha que você sofre com seu cônjuge? Jesus sofre muito mais com a dele. Mas assim como a gente sabe que Jesus vai apresentar a si mesmo uma noiva gloriosa, sem nenhum defeito, santa e irrepreensível, nós podemos confiar que se nós mergulharmos no propósito de Deus a respeito do casamento, Deus vai transformar o nosso coração e Ele vai nos tornar mais parecidos com seu Filho Jesus. Então a gente tem muitos problemas, e eu falei aqui, problemas relacionais podem ter a ver com o casamento, mas podem ter a ver também com a família, com seus pais, podem ter a ver com seus filhos, podem ter a ver com amigos. É raro, mas às vezes até com a igreja, cara. Às vezes até na igreja as pessoas têm problemas de relacionamento, você acredita? Nunca vi, mas eu ouvi falar que tem. Acontece, gente. Acontece. Acredita.
Existem momentos em que a dor vem de dentro de nós. A gente está vivendo num momento em que as doenças da alma estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Pessoas enfrentando ansiedade de forma crônica, pessoas enfrentando depressão, bipolaridade, TDAH, solidão, culpa, sofrendo às vezes com a própria timidez. E Paulo está dizendo aqui, cara, será que a tribulação vai separar você do amor de Deus? Mas o que eu quero te dizer é que Deus ama você intensamente, em meio à sua ansiedade. Deus ama você profundamente, no mais profundo poço da depressão. Deus ama você profundamente quando você experimenta variações violentas de humor. Deus ama você profundamente quando você tem dificuldade de fazer coisas que você percebe que são simples para as outras pessoas. Deus ama você profundamente quando a sua percepção é que ninguém mais ama. Deus ama você profundamente, mesmo diante das coisas mais horríveis que você já fez na sua vida. Deus ama você profundamente, mesmo quando você não tem coragem de fazer aquilo que deveria ser feito. Nós enfrentamos injustiças. Falsas acusações podem nos fazer sofrer muito. Falta de reconhecimento, mesmo quando a gente derrama a nossa vida e os nossos esforços para algo. Desprezo, principalmente o desprezo que vem daqueles a quem nós amamos. Mas Deus ama você profundamente, ainda que todas as pessoas ao seu redor só vejam você como alguém culpado. Deus ama você profundamente, mesmo quando os seus esforços não são vistos. Deus ama você profundamente, mesmo quando você ou até mesmo apenas se sente desprezado pelas pessoas ao seu redor. Quando parece que ninguém presta atenção em você, você pode ter certeza que os olhos de Deus repousam sobre a sua vida. A gente pode enfrentar escassez. Gente, falta de dinheiro. Tão comum. A gente vive num momento difícil da economia do nosso país, da economia mundial até. E essa escassez pode ser uma escassez que tem a ver com você não ter condições e acesso a coisas muito básicas. Tem a ver com você talvez não ter condições e acesso a coisas relacionadas não só à alimentação, mas talvez à sua saúde. Talvez tenham coisas que você precisaria em relação à sua saúde e você não pode fazer isso porque você não tem os recursos necessários. A gente pode enfrentar desemprego. Quando você tem um profundo desejo de trabalhar e de prover para a sua família, mas você parece não encontrar uma oportunidade para fazer isso de maneira digna. A gente pode enfrentar, gente, sofrimento simplesmente pela falta de possibilidade de realizar os nossos sonhos e os nossos desejos. Eu sei que várias vezes isso é algo desprezado, porque é visto como uma coisa fútil, e a gente mesmo acaba se reprimindo por esse tipo de pensamento. Mas a realidade, gente, é que o que eu estou falando aqui não é a respeito do que é certo, do que é errado, do que é mais nobre, mas eu estou falando aqui a respeito daquilo que nos faz sofrer no nosso interior,
quando nós olhamos pessoas tendo coisas boas e nós pensamos assim, eu não posso ter um negócio desse. Eu sonhava com isso há muito tempo, mas eu não tenho a possibilidade de ter isso. E ainda que do nosso coração possa estar assim contaminado por uma espécie de materialismo, a questão é que todo o sofrimento que nós experimentamos é oriundo do pecado. Você só sofre com o desprezo de outros por causa do seu egoísmo. Você só sofre com o egoísmo de outros por causa do seu orgulho. Você só sofre com questões relacionais porque você é pecador. Eu costumo dizer o seguinte, gente, todos os problemas de relacionamento seriam resolvidos se uma das partes fosse totalmente igual a Jesus. Só um. Não precisava os dois. Talvez você tenha problema no seu casamento e você pensa assim, é culpa do outro. Estou aqui para te dizer, você tem parcela. Sempre. Mas é porque foi a pessoa que errou, foi a pessoa que agiu assim, foi a pessoa que fez, e foi as ações da pessoa que geraram isso em mim. Sim, elas só geraram isso em você, porque o seu coração não é parecido com o coração de Jesus. Porque eu posso te dizer com toda certeza que o que nós fizemos com Cristo é muito mais grave do que qualquer coisa que um cônjuge, um pai, um amigo, um pastor, um chefe ou qualquer outra pessoa desse mundo já fez de ruim para você. Mas Jesus não fica magoado. Jesus é manso e humilde de coração. Jesus não revidava aqueles que o injuriavam. Jesus não sentia necessidade de exercer justiça sobre a vida dos outros, porque ele confiava plenamente na justiça do Pai. Nós sofremos com o desejo de dar o melhor para aqueles a quem nós amamos. Você olha para um filho e você queria dar coisas que você não tem condições de dar. Desde coisas relacionadas à educação até simplesmente um brinquedo que a criança queria muito, mas que você não tem condição de comprar. Nós sofremos ao olhar, talvez, para os nossos pais e pensar, eu queria poder dar uma vida melhor para eles. Nós sofremos, às vezes, no casamento, olhando para o outro e pensando o quanto que aquela pessoa ficaria feliz se você pudesse presentear ela com algo, e você não pode. Nós sofremos por causa da humilhação. Gente, a humilhação dos nossos próprios defeitos. De olhar para aquilo que a gente fez de errado e de não ter coragem de olhar diretamente para aquela direção. Perceber as nossas próprias limitações. Aquilo que a gente não consegue fazer. E sentir ódio, mas ao mesmo tempo se sentir envergonhado diante, às vezes, até das pessoas que você sabe que te amam. A gente sente a humilhação das decisões erradas que nós tomamos no passado e que nos assombram até hoje. A gente sente a humilhação da comparação com outros. De olhar para as pessoas ao nosso redor e de nos cobrar. De olhar para pessoas ao nosso redor e pensar que eu sou superior a esse, mas eu ainda sou inferior a esse daqui.
A gente sofre por causa do medo da morte. Encontrar a nossa fragilidade diante da doença, diante da velhice, diante da violência, diante do tempo. Mas Deus te ama profundamente em meio à sua escassez. Deus te ama profundamente em meio à sua humilhação. Deus te ama profundamente, mesmo quando você está apavorado com a realidade ao seu redor. O amor de Deus é superior a qualquer sofrimento que nós possamos enfrentar. Ele é superior às forças das trevas que se levantam contra nós. Gente, uma coisa que tem me chamado a atenção é que parece que a gente esqueceu do diabo. Parece que a gente, ainda que eu entenda o porquê, eu acho que a gente esqueceu porque tinha gente que estava lembrando o tempo todo, né? Tinha gente que tinha resumido o cristianismo a lutar com o diabo. E a gente viu que isso era um exagero. Mas a gente acabou desprezando algo que não deveria ser desprezado. Opressão, medo, acusação, tentação, todas essas coisas são coisas nas quais o inimigo está envolvido. E a gente precisa saber que em meio aos ataques das trevas, o amor de Deus é que vai nos guardar. E, gente, é esse amor que vai fazer com que a gente viva uma vida que vale a pena. O amor dele é a força que nos faz vencer nesse mundo. Mas, como eu falei na pregação da semana passada, a gente precisa redefinir o que é sucesso de verdade. Porque a gente tem, durante muito tempo, por conta do evangelho que é pregado, que é um evangelho fundamentado em prosperidade, de acordo com o mundo, a gente talvez abandonou aquilo, a gente não está fazendo campanha, né? A gente não está falando assim, não, eu vou dar o dízimo aqui para que Deus me livre do devorador. Eu vou dar mais dinheiro, eu vou dar uma oferta especial. Por quê? Porque eu quero fazer com que Deus, que Deus se torne meu credor. Que Deus seja, né, esteja endividado comigo. A gente abandonou isso. A gente abandonou a coisa mais assim, grosseira. Mas lá dentro do nosso coração, ainda tem um negócio que diz que se eu fizer tudo certo, tudo vai dar certo. Isso é mentira. E o fundamento dessa mentira não tem a ver simplesmente com a ideia de fazer o certo para que as coisas deem certo. O fundamento dessa mentira tem a ver com olhar para essa vida e achar que essa vida é tudo que nós temos. Quando isso é uma mentira. Essa vida aqui é um sopro. Essa vida aqui é uma coisa que passa. Mas existe uma vida eterna que nos aguarda. A nossa verdadeira vida está escondida com Cristo. E é somente olhando para essa vida, experimentando o amor de Deus, que a gente pode atravessar essa era, suportando todas as coisas, porque nós somos guardados pelo amor de Deus e pela promessa eterna dele que repousa sobre nós. O amor de Deus é a força que faz você vencer esse mundo. Mas a forma como nós vencemos esse mundo, para esse mundo parece derrota. Porque a forma como nós vencemos o mundo é a forma como Jesus venceu o mundo.
E ele disse para nós: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo pendurado numa cruz. Jesus venceu o mundo chegando no estado mais baixo e mais humilhante de toda a sociedade da época. Mas ele fez tudo isso por conta da alegria que estava proposta. E o que eu quero dizer para você é que você precisa olhar para a sua vida e começar a pensar o quanto da minha vida está sendo vivida na força do amor de Deus, em repousar o meu coração nele, e o quanto da minha vida está sendo vivida na esperança das coisas dessa terra. Isso é um negócio que a gente precisa constantemente voltar e refletir, porque o apelo do mundo ao nosso redor é muito grande. Mas mesmo quando a gente perde a noção de que essa aqui não é a nossa verdadeira vida, mesmo quando a gente perde a noção de que existe algo muito maior, muito superior, e que nós nos tornamos míopes para essa realidade, e estamos olhando somente aquilo que é terreno, mesmo nesses momentos em que a carnalidade tem tomado o nosso coração, Deus ainda ama você profundamente. E Deus não desiste de você. E Deus não despreza você. Mas Ele continua atraindo você com o coração dEle. E por meio do Espírito Santo, que derrama o amor de Deus nos nossos corações.